Bem-vindos, amigos do Super Casual Brothers, para mais um giro da Copa. Estamos aqui para falar aí da rodada de 32 times, resultados aí, o que a gente espera na rodada nas oitavas aqui, né? E aí, galera, como é que vocês estão? Beleza, e você? Tudo Bom, tranquilo? prazer novamente estar aqui, Diegão, Will. Prazer para falarmos dessa incrível rodada de 16 avos de final. Nós tivemos absolutamente tudo, né? Uma rodada que entregou tudo. Seleção grande caindo, seleção pequena surpreendendo, mais da metade dos jogos nível de dramaticidade muito alto. Foi um sucesso absoluto essa rodada inédita que nós tivemos na Copa do Mundo, que é a de 16 avos de final. Então tem muita coisa para discutir e a gente também vai falar dos jogos discutir os próximos jogos, né, das oitavas de final. Tem também muito confronto interessante para acontecer. Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Como são 16 jogos, tá? Não dá pra gente falar um por um, só a gente vai ficar aqui e fazer um vídeo de 2 horas, né? Então o que eu fiz? Eu meio que agrupei os jogos por nível de dramaticidade e fiz um ranking aqui, tá? Então eu vou falar rapidamente dos jogos que foram, entre aspas, fáceis, se é que assim podemos dizer. E aí depois a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aí pra falar dos jogos mais dramáticos e, claro, o jogo do Brasil, que ficou ali, na minha opinião, no meio da tabela de nível de dramaticidade. Então só pra vocês terem uma noção de como é que foi isso. E eu vou trazer também aqui um visual. Já vou até compartilhar na tela um visual, porque aí fica fácil pra galera entender as equipes avançando aqui. Então tá aqui o visual circular da fase de 16 avos de final, tá? Legal. Vou começar então com esse Espanha e Áustria. 3-0 para a Espanha. Honestamente, a Espanha nem se esforçou muito nesse jogo. Foi um jogo meio monótono. A Áustria praticamente não chutou no gol. E a Espanha, cada vez mais colocando suas manguinhas de fora, faz 3-0. E elimina a Áustria. A Áustria eu achei um pouco decepcionante nessa Copa. Esperava um pouco mais, honestamente, da Áustria, tá? Então, a Espanha é uma seleção muito forte, que nós colocamos aqui como candidata ao título, né? Lá na tier list nossa. Está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem também deu mais um show de bola foi a França. A França enfrentou a Suécia e deu 3-0. A França, quando joga, faz 3 gols no mínimo, né? 3 gols por partida. Pode crer. É absurdo. É absurdo. Então a França está classificada para as oitavas de final. Eu falei que a Suécia era uma equipe fajuta. Show de Olysée, Dembélé e companhia. A França, em 4 jogos, tem 4 vitórias. Campanha 100% da França. Realmente uma seleção muito difícil de ser batida. Ainda é a seleção mais assustadora da Copa aí, né? A França tá com um saldo. Ela ainda não tomou gol? Tomou gol. Ela tomou gol. Assim. Mas ela faz 3 gols por jogo, né? Então é complicada a situação. Toma Exato. um. Toma olha um, faz lá. 3. Toma um, faz 3, tá bom. Exato. Mbappé 2 gols por jogo, praticamente. É. Bom, beleza. Aí tivemos um jogo, Suíça e Argélia, acho que é um jogo que pouca gente se lembra que aconteceu. A Suíça venceu a Argélia por 2-0. Foi um jogo também relativamente tranquilo. A Suíça mostra que é uma boa equipe depois do tropeço na estreia. Está nas oitavas de final e elimina a Argélia, que honestamente a gente não esperava assim tanta coisa da Argélia devido ao futebol demonstrado por eles nessa Copa do Mundo. Então a Suíça é mais uma seleção classificada para as oitavas de final. O Zidane ficou triste. O Zidane ficou triste porque o filho dele está eliminado da Copa do Mundo. Exatamente, Will, exatamente. Bom, aí tivemos um jogo que para mim me surpreendeu bastante, que foi esse México e Equador aqui. Eu esperava que fosse um dos jogos mais equilibrados da fase de 16 avos, porque o Equador é uma boa seleção, é um time muito duro, mas o México no primeiro tempo passou o trator em cima do Equador, 2-0. Demais. Jogaram demais, foi um primeiro tempo impressionante. E o México também é uma seleção com 4 jogos, 4 vitórias, e só que tem uma estrelinha no México. O México ainda não tomou gol na Copa. Então, impressionante a campanha do México. Assim, não foi o segundo tempo foi até um pouco mais perigoso. O Equador teve algumas chances, mas assim, não deu muita graça. O México realmente, em casa, parece ser um time difícil de ser batido. E eles vão jogar em casa até as quartas de final. Olha, eu vou te falar um negócio. O México jogando em casa, sabe o que tá me lembrando? Os jogos do Boca Juniors na Bomboneira, mano. É verdade. É uma pegada assim mesmo. Um ambiente incrível, né, que se faz no Azteca, realmente é impressionante. O desempenho deles no papel é melhor do que ver nos jogos. Esse foi o primeiro jogo bem legal do México, na minha opinião. Os outros jogos, eles tinham uns erros bem grosseiros, assim, nos outros jogos. Desse jogo aí, os caras jogaram pra caramba. Sim. Concordo. Eram jogos até meio difíceis de assistir, né? Mas o México, impressionante, 4 jogos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido na Copa do Mundo. Tá difícil bater os caras, hein? Tá difícil. Nós também tivemos outro jogo sem grandes dificuldades, que foi o dos Estados Unidos contra a Bósnia. Os Estados Unidos é uma equipe muito legal de assistir, um time muito ofensivo, muito agressivo, jogadores habilidosos. Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2-0. Mas por que eu coloquei esse jogo aí um pouco mais dramático? Porque no final do jogo, o Balogun, principal atacante dos Estados Unidos, foi expulso do jogo. O Rafael Claus, que é o juiz brasileiro, expulsou o Balogun. Foi um lance bem complicado, sendo bem sincero, eu não culpo o juiz brasileiro.
por essa falta, por esse cartão vermelho. Mas a verdade é que os Estados Unidos vai ter uma pedreira pela frente, a gente já vai saber quem que eles vão pegar. E eles vão jogar, sim, talvez o seu melhor jogador na Copa, que é o Balogun, que tem 3 gols na Copa e fez gol, inclusive, contra a Bósnia. Então, os Estados Unidos, como disse o Diego no último vídeo, né, não foram desafiados ainda, mas eu garanto pra você que no próximo jogo eles vão ser bem desafiados. Vai ser bem interessante ver essa próxima fase. Mas parabéns, os Estados Unidos também está nas oitavas de final. E para fechar esses jogos fáceis, vamos dizer assim, tivemos Colômbia e Gana. A Colômbia ganhou de Gana por 1-0. Foi um jogo super controlado. A Colômbia até no final do jogo perdeu vários gols. Era para ter sido, sei lá, 3-0 para a Colômbia. A Colômbia vence Gana, continua invicta. E a gente já tem esse primeiro embate aqui formado, que é Colômbia e Suíça. Jogo bem interessante para a gente discutir daqui a pouco. Promete esse jogo de oitavas de final entre Colômbia e Suíça. Beleza. Então, esses foram os jogos que eu considerei sem drama, jogos fáceis. Tá? Agora a gente vai chegar num nível, um nível que teve uma certa dramaticidade, um nervosismo nos jogos, tá? Só dessa primeira fase de comentários, o único jogo que foi na verdade, uma surpresa, seria o do México pra você, porque do resto foi tudo dentro do script. Tudo dentro do script, honestamente, sem problemas. Tá. Realmente o México me surpreendeu contra o Equador. O resto, Beleza. nenhuma surpresa. Você achava que ia o Equador? Eu achei que pelo menos haveria um jogo dificílimo, né? Talvez um pênalti, só um jogo dramático. Entendi. Não foi nada disso, o México passou por cima. Né? Beleza. Bom, chegamos então nos jogos que foram nervosos, tá? Bom. Vou começar com esse Costa do Marfim e Noruega. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1. Foi um jogo muito equilibrado, a Costa do Marfim fez uma boa partida, tá? Só que a Noruega mostrou aí algumas habilidades individuais, principalmente pelos pontas deles. Foi um golaço, um chute no ângulo, abriu um placar. A Costa do Marfim empatou o jogo no segundo tempo, ficou 1-1. Só que aí, cara, a Noruega tem esse maníaco da bola, que é o Haaland, que nem tinha relado na bola no jogo, sinceramente falando. Mas na hora que ele relou na bola, gol. Né? 2-1 Noruega. Esse gol aconteceu mais ou menos aos 40 do segundo tempo, tá? E aí ficou difícil para a Costa do Marfim reagir. A Noruega, então, elimina a Costa do Marfim. Um comentário só, você falou aí, gol que desequilibrou o jogo aos 40. Tá meio regra isso, né? Porque vários gols dessa rodada foram feitos ali depois dos 40 minutos ou até depois do tempo regulamentar, né? Sim, muitos. É o Muitos padrão foram decididos. Ou foi decidido, ou foi pra prorrogação. Isso por quando conta disso. não acontece em 5 minutos, né? Que também tá tendo muito, assim. Começa os jogos, dá um gol, aí, tipo, nada mais acontece. Teve vários jogos Mas assim. a tona dessa fase realmente foram gols aí após os 40 do segundo tempo, e principalmente até nos acréscimos. A gente vai chegar lá, os jogos estão começando a chegar nesse nível, tá? Então, a Noruega está classificada para as oitavas de final e a gente tinha apostado neles como uma sensação da Copa. Bom, teve também um África do Sul e Canadá, que era um jogo que pouca gente esperava um bom nível técnico, e realmente o jogo não entregou um nível técnico. A África do Sul até fez um bom primeiro tempo, mas acabaram sofrendo o gol do Canadá aos 92, aos 47 de segundo tempo. O Canadá fez o gol da vitória contra a África do Sul, num jogo que foi até relativamente equilibrado, mas sem surpresa o Canadá elimina a África do Sul. Lembrando que o Canadá não está jogando em casa, eles estão jogando nos Estados Unidos porque eles terminaram em segundo no seu grupo, né? A Suíça foi a primeira. Então o Canadá tá tendo que viajar para os Estados Unidos para fazer essa segunda fase da Copa aí, né? Ao contrário do México e Estados Unidos. E com isso, as 3 seleções hospedeiras da Copa, né, estão classificadas então para as oitavas de final da Copa. A gente já havia dito que é um grande fator jogar em casa. Então a vitória do Canadá por 1-0 sobre a África do Sul. Bom, aí aqui já um negócio já tá num outro nível de drama. A gente teve esse Inglaterra e Congo. Para quem acompanha esse jogo, foi bem legal de acompanhar. Foi bem legal. Congo abriu o placar aos 7 minutos de jogo, chocando o mundo, né? Ninguém imaginava isso. E a Inglaterra foi pro primeiro tempo perdendo o jogo, cara. E não tava fácil, a Inglaterra não tava bem no jogo. Só que aí, a Inglaterra também tem outro maníaco da bola, que é o Harry Kane, né? E aí o Harry Kane decidiu fazer 2 gols no final do jogo. Um deles também após os 40 do segundo tempo. A Inglaterra vira contra Congo e se classifica para as oitavas de final. E a gente vai ter esse pequeno jogo entre México e Inglaterra. Só isso. Vai ser um jogaço nas oitavas de final. Esse jogaço. Muito jogaço. México com a vantagem jogando em casa, né? Exato, exatamente. E sem tomar nenhum gol. E sem tomar nenhum gol, cara. Vai ser um jogaço, a gente vai chegar lá. Mas Congo está eliminado, fez uma partida bem impressionante contra a Inglaterra, mas não seguraram a bronca. A Inglaterra virou e se classificou para as oitavas de final. Bom, aí chegamos então no que eu considero o jogo do Brasil. O jogo do Brasil eu falei que estava no meio da tabela, né? Brasil e Japão também teve áreas de dramaticidade. Esse era um dos jogos mais esperados da fase de 16 avos de final. Mas, para mim, pelo menos, me decepcionou um pouco porque o Japão não veio para o jogo. Essa que é a grande verdade.
O Japão não conseguiu impor o seu estilo de jogo, que é um toque de bola, um jogo de conjunto, um time rápido. É um time que se retrancou, é um time que deixou a bola no pé do Brasil. E assim, o gol do Japão saiu numa falha do time do Brasil, um passe da lateral pro meio, o jogador do Japão interceptou, parecia aquela cena dos Super Campeões, quando aparece uma perna assim, a bola para na perna do cara, só fica rodando. O cara intercepta, sai correndo, aí o Casimiro, meia tonelada, não conseguiu alcançar o jogador do Japão, gol do Japão 1-0. Mas assim, fora isso, honestamente, o Japão não fez mais nada. O Brasil foi pro intervalo com vários problemas, Casimiro com cartão amarelo, Danilo com cartão amarelo, Paquetá machucado, o Paquetá sai entre o Endrick, né? E o Brasil volta muito bem no segundo tempo. Impressionante como o Brasil jogou bem no segundo tempo. E aí empatou Casimiro, né? E aos 96 minutos de jogo, aos 51 do segundo tempo, o Gabriel Martinelli, que ninguém esperava, vira o jogo. E o Brasil, portanto, vira o jogo contra o Japão, num jogo duríssimo, e se classifica para as oitavas de final. E deixo aqui meu desapontamento com o Japão, porque, assim, o Japão não jogou no estilo deles e jogou num estilo que, assim, a gente viu que contra o Brasil não funciona. Haiti deu a bola pro Brasil, 3-0 pro Brasil. Escócia deu a bola pro Brasil, 3-0 pro Brasil. Japão deu a bola pro Brasil, 2-1 Brasil. O único time que tentou jogar bola contra o Brasil empatou o jogo foi o Marrocos, né? Então, fica a minha decepção e é uma pena a gente ver uma seleção como o Japão sendo eliminada tão cedo da Copa, mas bom pra nós, né? Estamos classificados para as É. oitavas de final e vamos ter esse confronto interessantíssimo entre Brasil e Noruega. Sim. Vai ser uma pedrada. Mais você- uma pedrada no caminho do Brasil, tá? Sim. É, Você falou que decepcionou um pouco o Japão, né, pra você. muito. Cara, o Japão, eu achei. Ele era um time muito rápido, né? Tanto é que você pode ver que o gol que o Japão fez foi de uma jogada extremamente rápida do Japão. Contra-ataque muito veloz, né? O É. Brasil não conseguiu acompanhar. E o Brasil, a impressão que eu tive é que, assim, que o Japão jogou relativamente melhor do que o Brasil no primeiro tempo. O Brasil tava meio bobo, entendeu? Sentiu o gol. Agora, no segundo tempo, o Brasil conseguiu travar ali e não deu mais nenhuma chance de contra-ataque pro Japão. Então, achei que ali o Tava o jogo, Ancelotti. segundo tempo, Sim, ficou na área ali, o jogo foi. inteiro. Foi. Na área do Na Japão, área do aí, mano, não Japão. tem jeito, uma hora Exato. sai, né? Uma hora sai. Quem não faz, toma, né, cara? Não tem jeito. Achei um jogo pobre do Japão. O Japão joga muito mais bola do que eles demonstraram. Mas enfim, o Brasil se impôs, ganhou o jogo e está classificado para as oitavas de final e continua acima do Japão. O Japão, se eu não me engano, foi o quinto ou sexto jogo de mata-mata deles. E é a quinta ou sexta vez que eles perdem o jogo. Nunca passa, né, Lembrando que o Japão perdeu para a Bélgica em 2018. Eles estavam ganhando de 2-0 da Bélgica e tomaram uma virada de 3-2. Assim, é uma sina complicada do Japão em Copas do Mundo. Então o Japão Cara, está eliminado e o Brasil está nas oitavas. eu acho que quando o Japão passar, ele é campeão, cara. Passou da primeira fase, ele é campeão. É difícil. Ninguém É segura, mano. complicado, tem muito time bom na frente É. também, é A complicado. semi é só pedreira, cara, é meio difícil. É Pior que difícil. É difícil. A gente, assim, Copa do Mundo, né, o que é legal são as histórias de Cinderela aí, né? Só que é assim, cara, a seleção de Cinderela nunca passa da semi. Né? Infelizmente, difícil. tipo, a realidade difícil. bate ali. É difícil. Geralmente nem chegam na semi, mas quando chegam, geralmente para mesmo. Né? É bem raro ver seleções Quarta e semi. pequenas ou medianas na final da Copa, né? Aconteceu com a Croácia, A Croácia, que tem uma história impressionante em Copas do Mundo, mas fora isso, realmente é difícil, né? Bom, então, Brasil classificado, Japão eliminado, fica agora a dúvida para saber quem que vai jogar no lugar do Paquetá, que o Paquetá tá fora da Copa, ele se lesionou, ele não joga mais a Copa do Mundo, tá? Parece que o Rafinha talvez volte, hein? O Rafinha já né? vai voltar, deve ser banco. banco contra a Noruega, É. né? Eu particularmente acho um reforço que ele não é mais titular, ele não estava bem pela seleção brasileira. Mas a ver o que vai acontecer, o que o Ancelotti vai fazer. O Ancelotti demonstrou ter grande controle sobre o elenco do Brasil, porque ele bancou o Casimiro, bancou o Danilo na volta e o Brasil jogou muito bem no segundo tempo. Foi bem impressionante. Bom, vamos agora aos jogos que chegaram num nível de drama mesmo. Nível drama agora. Tá? Nível máximo. Ainda tem um nível acima, que é o nível infarto, mas esse aqui foi nível drama. Boa. Bom, o nível drama eu coloquei os jogos que foram para os pênaltis. Então nós tivemos esse aleatório Austrália 1, Egito 1. Foi um jogo equilibrado, o Egito abriu o placar, a Austrália empatou o jogo. Só que o Egito nos pênaltis acabou se classificando. Foi um jogo, não foi um jogo muito bom tecnicamente, mas teremos Mo Salah nas oitavas de final, o rei do Egito, né, nas oitavas de final da Copa do Mundo. E com a eliminação da Austrália, a Ásia não tem mais nenhuma seleção na Copa do Mundo. Lembrando que a Austrália, apesar de ser uma seleção da Oceania, eles jogam sob a bandeira da Federação Asiática de Futebol. Tá? Então, a Austrália e Japão eliminados, acabou para os asiáticos a Copa do Mundo. Era uma vez. Bom,
Aí, o outro jogo que teve um drama impressionante e foi com certeza a maior surpresa da fase de 16 avos foi a eliminação da Alemanha. A Alemanha e Paraguai jogaram, foi 1-1 o jogo. Jogão. O Sim. Paraguai Divertido. jogou por uma bola, fizeram o gol, e aqui vai a lição. Muita gente pode falar, mas o Japão também jogou assim, você tá falando bem do Paraguai e do Japão, não. Acontece que o Paraguai, esse é o jogo do Paraguai. É assim que o Paraguai se classificou pra Copa do Mundo. Os caras jogam na retranca, é 1-0, 0-0, 1-1, e é isso, né? E o Sim. Paraguai eliminou a Alemanha, é isso que acontece, cara. Se você não mata o jogo, Não, vai pra pênalti Essa é disputa loteria, de cara. pênalti, exato. assim, esse foi a disputa de pênalti mais bonita do mata-mata até o momento. Foi legal, cara. Foi Foi, legal. tipo, os Foi caras Foi bem emocionante. emocionante. Cara, os caras bateram bem dos dois lados, assim, foi legal. mas aí que É. tá, é o tipo de jogo que, mano, se é o time que eu tô torcendo, eu passo mal, mano. Cara, É muito tem uma foda. batida, não sei se foi a segunda do Paraguai, que o cara dá um zigue-zague, assim, mano, o maluco foi muito, Ninja. tipo, nervos de aço ali. Você tá ligado que, tipo assim, todo mundo você vê, assim, o cara dá uma hesitada, assim, ele não, todo mundo tá se cagando ali. O cara foi, mano, É. firme, né? E Fez, detalhe, cara, o foi Paraguai legal. chegou a abrir 2 cobranças pra cima da Alemanha, né? Uhum. E eles perderam essa vantagem nas 2 últimas cobranças. A Alemanha chegou empatada, decisão de pênaltis, mas aí quando foi pras cobranças alternadas, o Paraguai conseguiu eliminar É. a Alemanha. Um fato histórico impressionante. É impressionante como a América do Sul anulou a Alemanha nessa Copa, eles Fudido. perderam para o Equador e também foram eliminados para o Paraguai. Então, a Alemanha vive uma crise impressionante. Depois que eles foram tetracampeões mundiais em 2014, eles não fazem mais nada em Copas do Mundo. Bom pra gente, né? Cara, é que eu ouvi dizer que eles estão pagando 7-1 parcelado até hoje por conta disso, né? Vão pagar 7 é o que eu Copas, vi. né? Exato. O que eu ouvi, assim, é que, assim, né, o time dos caras era meio que formado, assim, por dois, tipo, pelo Bayern, assim, né? É Bayern isso, de sei Munique, lá. Bayer Leverkusen. Não estão formando É. mais os jogadores pra eles, né? Difícil A saber, porque seleção não anda. a Alemanha tinha um bom time, chegou bem até pra Copa, assim, era um time até relativamente bem cotado ali pra ir longe na Copa, né? Mas esse é o tipo é isso que faz ao mata-mata ser impressionante. É um jogo que você não entende o adversário, você tá eliminado. Você Sim. tá eliminado, né? E aí a gente vê a força que o Brasil teve pra virar o jogo contra o Japão dentro do tempo regulamentar ainda, cara. O que o Brasil Sim. fez não é pra ser descartado, foi bem impressionante. Fez tá? gol no último minuto, né? Exato, Basicamente. exatamente. Bom, então, parabéns pro Paraguai, o catadão do Campeonato Brasileiro eliminou a Alemanha. Então, Só tem uma coisa a dizer, ó. Os 2 batedores do Palmeiras fizeram gol no Neuer. assim, Palmeiras 2, Alemanha 0. o Palmeiras fez gol contra a Suíça, cara. John Arias É? fez o gol da Colômbia contra a Suíça, né? Sim. Bom, e aí vamos pro último jogo que foi decisão de pênaltis, que foi um jogaço de bola, Holanda e Marrocos. Esse jogo teve uma áurea de semifinal de Copa do Mundo, assim, cara. Foi O foda. jogo tecnicamente elevadíssimo, muito bom, tá? O Marrocos estava bem no jogo, mas no segundo tempo a Holanda abriu o placar. O gol do Gakpo, que inclusive, né, foi muito emocionante o gol dele, porque ele perdeu o bebezinho dele, né, enquanto ele estava na Copa do Mundo. Teve um momento dramático ali. Ele faz o gol, o time da Holanda inteira vai comemorar com ele e tal. Mas o Marrocos tinha outros planos. Aos 91 minutos, o zagueiro Diop do Marrocos decide pro ataque, recebe um cruzamento de cabeça, gol. Aliás, os gols de cabeça acabaram com a Holanda na Copa. A Holanda tomou gol de cabeça até do Japão, tomou gol de Japão. cabeça de todo mundo, da Tunísia, e tomou do Diop. 1-1. Aí o jogo foi pra prorrogação, o goleiro da Holanda operou alguns milagres durante essa partida. E aí, acabou 1-1 pênaltis. A decisão de pênaltis muito nervosa, vários jogadores erraram, tanto do Marrocos quanto da Holanda, mas no final das contas o Marrocos levou a melhor e eliminou a Holanda. E a Holanda tem uma estatística bizarra em Copa do Mundo. A Holanda não perde um jogo de Copa do Mundo desde 2010. É. Pensa o seguinte, 2014 invicto, 2018 invicto, 2022 invicto, 2026 invicto. Eles não perdem, ninguém ganha da Holanda, só que eles chegam nos pênaltis e são eliminados, né? Que 16 sina que a anos. Holanda tem, é absurdo. E assim, é uma pena ver a Holanda ser eliminada também, assim como o Japão, né? Ter esse confronto Marrocos e Holanda logo numa fase tão cedo. Uma pena que vivemos a Holanda, mas Marrocos está classificado. E já tivemos esse spoiler aqui, daqui a pouco eu falo que a gente está gravando esse jogo logo após o Marrocos e Canadá. Bom, chegamos então no nível infarto. Esses 3 jogos, se você torce para um desses 2 times, você não deveria estar vivo para contar história. Essa que é a verdade, tá? Então, eu vou começar do menos do infarto que vai pro hospital pro infarto fulminante. Vamos começar com Bélgica e Senegal. Cara, que jogo absurdo foi Bélgica e Senegal. Todo mundo esperava um jogo equilibradíssimo entre Bélgica e Senegal. Só que o jogo não foi equilibrado, porque a Senegal dominou o jogo por 85 minutos. É isso que você ouviu. Por 85 minutos, Senegal fez 2-0, inclusive o segundo gol foi um golaço.
E assim, aos 85 eles perderam a chance de fazer 3-0 e pregar a Bélgica de vez. Mas aí, meu amigo, os deuses do futebol tinham outro destino pra esse jogo, cara. Logo quando o Senegal perde o gol, o Romelu Lukaku, que é um dos meus atacantes favoritos na Copa, ele faz o 2-1, ele faz o gol, um gol difícil, ele tava quase de costas pro gol, ele chuta cruzado assim, 2-1. E Senegal derreteu. Derreteu. Os caras entraram em estado de sublimação quase evaporaram em campo. Porque 4 minutos depois, aos 89, a Bélgica empata o jogo e leva o jogo pra prorrogação. A Bélgica jogou futebol por 5 minutos nessa partida. Porque na Sim. prorrogação nada aconteceu. Nada Foi um jogo aconteceu. complicado na prorrogação. E aí, aos 124 minutos, é isso que você ouviu. Foi o gol mais tardio da história das Copas do Mundo. Pênalti pra Bélgica. O Tielemans vai lá e bate no ângulo e Não, a elimina batida Senegal. dele, Ele bateu É. incrível. O cara tem iceberg nas veias, sim. né? Ele bate o pênalti e elimina Senegal da Copa do Mundo. A Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos num jogão de oitavas de final. E assim, cara, não dá pra passar pano pra Senegal, assim, pra passar pano pra Senegal. Não dá. é uma seleção que tinha que, assim, é inacreditável o que o Senegal deixou acontecer nesse jogo. Eles vão ter que voltar pra casa e repensar a vida inteira deles, porque era pra eles estarem na Copa do Mundo ainda. Sim, Então, cara, nossa. parabéns pra Bélgica, elimina Senegal. E Mano, está nas oitavas de final. tomar empate em 5 minutos em É. Copa do Mundo, em Não, isso mata-mata, aí, mano. mano, o cara Esse é um jogo. trauma, velho. Mas agora eu falo uma coisa, eu falo pra você. Esse é aquele jogo que, mano, você pega, faltando 5 minutos, você tá assistindo em casa e fala, ah, mano, eu vou levantar, pegar uma cerveja ali, É. vou no banheiro. Beleza, acabou o jogo, né? Mano, você volta, prorrogação, você fala, quê? Exato. Exatamente. É inacreditável o que aconteceu nesse jogo. E assim, que jogo nervoso. E eu achava que tinha sido o melhor jogo da Copa, mas ainda não foi. Ainda não foi. É. Vão ter mais 2 Esses- jogos, né? Esses jogos aqui não dá pra levantar, não, mano. É tipo, é só não. Você tem que esperar o Não dá. break lá, não dá pra. Não, mas, Você mano, ó, não, perde. Você tem que ter umas não. horas de mind Não, clear, perde. assim, tipo, Vamos lá, É. sejamos francos, Cara, tava 2-0 com o Senegal dominante. É. Aos 85 minutos, aos 84 minutos você falou, mano, acabou o jogo. Acabou o jogo, entendeu? Já zoou seu amigo que torce pro outro time, Isso entendeu? aí. Porque, mano, acabou. Não tem o que fazer. Isso aí, quando Exato. você sai do estádio no finzinho, você fala, acabou o jogo, você vai Exato. lá, né, pra não pegar o trânsito da saída do estacionamento Exatamente. ali. Os caras, eu já perdi um jogo desse aí. É. Que os caras viraram Nossa. logo que eu saí. Surreal. Surreal. Bom, então parabéns pra Bélgica. Inclusive, esse jogo, assim, os jogadores da Bélgica brigaram entre eles. Eu achei que ia ser uma goleada, cara. Eu tava afundando o time da Bélgica. E os caras viraram o jogo, inacreditável. Bom, aí chegamos num jogo, talvez o mais polêmico da Copa do Mundo, que foi Portugal e Croácia. Era provavelmente o jogo mais esperado da fase de 16 avos de final, junto com Marrocos e Holanda e Brasil e Japão, porque esse seria possivelmente o último jogo de Copa do Mundo ou do Cristiano Ronaldo ou do Luka Modric. Ambos já estão com idade avançada para jogar futebol. E a gente viu um bom jogo. Eu não achei um jogo incrível, mas foi um bom jogo. Mas teve um ar de dramaticidade inacreditável no final desse jogo. Bom, a Croácia, todo mundo acha, a Croácia sempre faz assim, né? Eles se fingem de morto, Portugal tava melhor, Livakovic melhor em campo, de repente, gol da Croácia, 1-0 Croácia. Eu já até tava falando, né? Começou a Croácia. Né? Começou a Croácia a usar seus ataques especiais em mata-mata, né? Bom, acontece que o Rafael Veiga, o zagueiro de Portugal, sofre pênalti e o Robozão CR7 vai lá e empata o jogo fazendo seu primeiro gol em mata-matas na história da Copa do Mundo. Ele nunca tinha feito gol em mata-mata. Empatou o jogo. E aí, cara, o Cristiano Ronaldo foi substituído, mó polêmica, né? Ele saiu bravo bravinho. de campo. Só que eu esqueci agora o nome do jogador de Portugal que entrou, Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, ele sempre quando ele entra, ele faz gol. Ele tem 6 jogos de Copa do Mundo, 4 gols em mata-mata. Você acha que o cara brilha? E ele, no cruzamento, ele já nos acréscimos, acho que o gol dele foi aos 92 ou 93, eu não lembro. Gol de Portugal, 2-1. Eu fiz a piada instantaneamente, eu falei assim, cara, vai acontecer alguma coisa nesse jogo, porque a Croácia não perde jogo de mata-mata. Vai cair um cometa, não sei, alguma coisa vai acontecer. Tem um bug na Matrix. E adivinha o que aconteceu? Aos 109 minutos, a Croácia empata o jogo. A Croácia empata o jogo. Só que, esse é o lance mais polêmico da Copa. Foi dado um impedimento para o jogador da Croácia, porque o sensor da bola, o sensor na bola trionda, né, ela detectou um toque do jogador da Croácia antes do jogador da Croácia que fez o gol pegar a bola. Ele já estava impedido quando esse toque acontece, e aí gol, e anulado o gol da Croácia, e portanto Portugal. Então assim,
Você vai lá, faz o gol aos 90 e poucos minutos, ganhamos o jogo, né? Aí você toma o gol, aí o jogo volta, uma loucura, insanidade esse final de jogo. E Portugal, então, está classificado para as oitavas de final na Copa do Mundo. E a gente vai ter esse pequeno jogo entre Portugal e Espanha nas oitavas de final. Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo, né? A nova geração contra a antiga geração, vamos dizer assim. Uhum. Então, parabéns para Portugal. E aí, meus amigos e minhas amigas, chegamos no jogo que com certeza matou muito argentino do coração. A Argentina e Cabo Verde fizeram um jogo épico, lendário de Copa do Mundo, que vai ficar gravado para a história. É. O jogo começou morno, os times meio frio, tal, nada muito acontecendo. De repente, gol da Argentina, né? Quem? Lionel Messi faz um golaço. Absurdo o gol que ele fez. Não sei se outro atacante da Copa faria um gol que ele fez. Cara, e aí começou a trocação. Cabo Verde vem pro ataque. Gol de Cabo Verde. 1-1, chocando o mundo, né? Cabo Verde já tinha chocado o mundo por ter empatado com a Espanha e o Uruguai e choca o mundo por empatar com a Argentina. A Argentina vai e faz o 2-1, todo mundo achando que agora acabou. Agora a Argentina ganhou. Só que, aliás, o jogo vai pra prorrogação, né? Me errei aqui. O jogo vai pra prorrogação no 1-1, tá? Lembrando disso. A Argentina faz o 2-1 na prorrogação e Cabo Verde empata o jogo na prorrogação. Com Incrível, golaço, hein? Extraordinário. Um golaço, um Golaço. golaço foi absurdo. do O cara não Sidney. acreditava no gol que ele É. tinha feito. Exato, eu não sei- exato, ele ficou assim com a mão na cabeça, o que eu fiz, né? Mano. Um golaço, 2-2, assim, foi um choque, tava todo mundo paralisado, né? Mano, o estádio ficou silêncio. O cara tava Exato. passando mal, velho. Ele foi na galera, né? Foi lá ver a namorada dele e você via assim, mano, o maluco tá tendo um ataque de pânico aqui depois de fazer o gol. Tipo, o cara, respiração, tava passando mal, cara, velho. Exato. Então, 2-2, e todo mundo achava que ia pros pênaltis. Só que aí, cara, quando você tem a canhotinha do Messi, o Messi cobrou um escanteio perfeito na cabeça do Lisandro Martins, ele faz o 3-2. Algumas pessoas acharam até que foi uma falha do Vozinha, outros não, mas enfim. Gol da Argentina, e a Argentina, então, num jogo muito doído, consegue se classificar e vai pegar o Egito nas oitavas de final. Que jogo! É muito difícil a Os gente ter caras essa ficaram trocação. mexidos. É muito difícil ter essa trocação em prorrogação. Por isso que muita gente não gosta de prorrogação, porque geralmente nada acontece em prorrogação. Mas esse jogo aconteceu de tudo na prorrogação. Então, Sim. e portanto, senhores, temos então as nossas 16 melhores, top 16. Chegamos no top 16 da Copa do Mundo. Oitavas. Começamos com quantas, Rubens? Eram 48, fomos para 32, agora são 16 seleções. Essa fase também machucou muito as seleções africanas. Eram 9 seleções, restaram apenas 2, Marrocos e Egito. E a Comebol não. Comebol tá bem inteira. As seleções da América do Sul, temos 4 seleções e 7 da Europa, né, da UEFA. Ficou quem? Só ficou Equador, né? O Equador ficou para trás, Só Equador, né? Mas ainda tem Brasil, Paraguai, Argentina e Colômbia, né? São as 4 Boa. seleções. Bom, deixa eu já dar o spoiler de Marrocos e Canadá. Uhum. Marrocos acabou de vencer o Canadá por 3-0. Esse placar foi um pouco enganoso. Marrocos fez um primeiro tempo horroroso. Horroroso, Foi horroroso. Foi o pior ruim. primeiro tempo disparado de Marrocos. Marrocos não acertou um passe de 1 metro nesse primeiro tempo. Canadá perdeu a principal chance de gol no primeiro tempo. Só que, cara, Canadá é um time, assim, nessas horas que a gente vê, quando o jogo é muito grande, o jogo é muito nervoso, cara. Aí que você vê a diferença do time experiente, do Camisa jogador pesa, né? E Marrocos, assim, começou, foi uma falta, né? Hakimi cobrou uma falta para meia lua para trás. Ninguém de Canadá marcou, o cara chutou sozinho o gol do Marrocos, 1-0. Aí o Canadá entrou meio que em desespero no jogo e Marrocos fez 2 gols de contra-ataque. 3-0, o Canadá tá eliminado. Temos a primeira seleção hospedeira da Copa do Mundo fora. Acho que esse era o limite máximo mesmo. O Canadá já tava no limite break deles aí. E Sim. Marrocos, portanto, é a primeira seleção a se classificar para as quartas de final e vai pegar o vencedor de França e Paraguai, né? Esse jogo Vamos ver. Que é daqui Vamos a ver pouco, se- brother. que é daqui a pouco. O pessoal vai ver isso aí já com o resultado, isso aqui. Mas, É. tipo assim, a gente vai ver se vai ser um Cabo Verde 2.0 aqui. Esse Você... jogo vai ser um absurdo. Vamos ver, assim, tem muita gente Paraguai brincando. tem chance, cara. Paraguai, você tem vai ser chance. eliminado, mas pelo menos passa a faca alguém da França aí, né? Deixa algum lesionado. Lembrando que França e Marrocos, se for o jogo de quartas de final, é uma repetição da semifinal da última Copa do Mundo, tá? Olha o tamanho desse jogo, olha o tamanho que Marrocos ficou dos últimos 2 ciclos. É uma seleção impressionante. Então vamos ver, França e Paraguai. Bom, vamos ter um Portugal e Espanha. Que jogo é esse, né? Pra mim, acho que a Espanha é um pouco favorita, mas tudo pode acontecer num jogo desse. Lembrando que Cristiano Ronaldo já aprontou muito contra a Espanha em Copa do Mundo. Depois Uhum. procurem Espanha 3, Portugal 3, veja o que o Cristiano Ronaldo fez nesse jogo. Vai ser um jogaço, um jogo absurdo. Tudo pode acontecer. Mas são Bélgica e duas, Estados são Unidos. duas seleções que, assim,
estão performando abaixo do esperado, assim, né? Bom ponto. Eu acho É. assim, a Espanha, eu acho que a Espanha correu muito menos risco, talvez, ainda, mesmo não tendo jogado um grande futebol. E Portugal, sim, Portugal tá sobrevivendo aos jogos, vamos dizer assim, né? É. Apesar de até ter feito um bom jogo contra a Croácia, mas Portugal tá sobrevivendo. Então, promete. Tudo pode acontecer nesse jogo. Será que seria tá chegando o limite break do Portugal ali também? Pra mim, as duas seleções têm futebol pra chegar até uma semifinal ou até mesmo uma eventual final, principalmente a Tá. Espanha, né? Mas é um confronto cedo, pensar que é uma oitavas de final, né? É um É. confronto cedo para dessas duas seleções. Bom, eu tô muito curioso pra ver esses Estados Unidos. Uma coisa, você tá falando exatamente o que eu estava pensando. Podia mudar, né, o peso ali, ó, podia ser um Portugal, Estados Unidos e Espanha e Bélgica, alguma coisa assim, Eu vou né, ainda bem comentar sobre isso, eu vou comentar sobre isso logo mais, porque isso que vocês estão vendo de grandes seleções se enfrentarem em fases muito cedo é um pouco de culpa da FIFA, porque a FIFA manipula um pouco o sorteio da Copa para que o time da casa jogue no grupo A, o outro time jogue no grupo B. E isso acaba moldando um pouco essas possibilidades de times grandes se enfrentarem mais cedo na Copa, tá? É bem interessante essa discussão, mas é um pouco de culpa da FIFA também, beleza? Mas enfim, é legal pro espetáculo, né, ver esses jogos muito grandes. Eu tô muito curioso. Esses Estados Unidos e Bélgica aqui, cara, tá com um cheiro de jogo dramático. Esse jogo vai ser muito interessante. E, pela primeira vez, os Estados Unidos vai ser desafiado. Mas, se eu fosse apostar um pão velho, um Guaraná quente, seria nos Estados Unidos, tá? Eu acho que os Estados Unidos Jogando em casa. chega com um pouco mais de gana. Os Estados Unidos tá jogando mais bola que a Bélgica. Eu acho que os Estados Unidos tem um pouco mais de chance que a Bélgica de se classificar. Colômbia e Suíça, pra mim, é também um jogo bem interessante aqui. Olha, o nível dos jogos dessa oitava de final tá muito legal, tá? Eu prefiro a Colômbia. Eu acho que a Colômbia joga mais bola que a Suíça, mas a Suíça é um time duro, duro, duro de ser derrotado. Ô, time chato, cara, que é a Suíça. Então, jogo muito equilibrado, mas eu acho que a Colômbia tem um pouquinho mais de chance que a Suíça também, tá? Bom, acho que o jogo mais desequilibrado tende a ser Argentina e Egito, assim como França e Paraguai. Eu acho o Egito um time, se bobear, do mesmo nível de Cabo Verde ou até menos. Não sei se o Mo Salah vai chegar inteiro para esse jogo, então vamos ver. Vamos ver o impacto que uma prorrogação vai ter no físico do time argentino. Marrocos chegou meio baleado hoje, viu, pro jogo contra o Canadá. Não foi fácil. Mas a Argentina é franca favorita para esse jogo. Deve ir para umas quartas de final. Assim, eu vou falar do jogo do Brasil com a Noruega, que para mim é um jogo no mesmo equilíbrio que Brasil e Japão. Acho que tudo pode acontecer. Pode dar pênaltis. Não considero o Brasil favorito para esse jogo. No entanto, eu vou dizer para vocês assim, o Brasil é uma das seleções, vamos dizer assim, que está crescendo muito na competição. Isso me surpreendeu bastante, tá? O Brasil tem uma estatística impressionante. O Brasil é a seleção que mais teve XG, né, que é o expected goals, é a principal estatística para entender qual time que mais gerou volume de jogo. O Brasil é o líder dessa Copa do Mundo, tá? Muito surpreendente, na minha opinião, a Copa do Mundo do Brasil, mas pode acontecer de ser eliminado porque a Noruega vai bater de frente. Eu acho que é um jogo super equilibrado. O Brasil deu muito azar nessa chave com Japão e Noruega. Então, vamos ver. Tem a expectativa de quem vai jogar no lugar do Paquetá, aquela coisa toda, né? E tem o Haaland, né? Se o cara relar na bola é gol, principalmente se for É. dentro da área. Assim, pelo que os caras falam, basicamente a Noruega tá feliz de ter chegado até aqui, assim, né? Então, a mentalidade dos caras é diferente dos brasileiros ali. Tipo, os brasileiros, mano, tá na pressão, tem que ganhar, brother. Teve uma entrevista do Haaland que ele falou assim, perguntaram pra ele: "Ei, Brasil e Noruega, tá confiante?" Ele falou assim: "Ah, a gente tem pouca chance." Mas você sabe que é uma questão meio cultural dos países nórdicos ser, tipo, não demonstrar ser snob, né, esse tipo de coisa. É. Eles têm um pouco de cultura deles de tentar ser mais humilde, né. E acho que tem uma questão do psicológico invertido, do tipo, deixa a pressão pro lado dos caras, né. Eles são o É. Brasil, a gente é só a Noruega, quem somos nós? Eu não acho que o Brasil é franco favorito pra esse jogo. Eu acho que o jogo é equilibrado, tá. Essa é a Então, minha eu opinião. tenho ouvido bastante gente falar o seguinte, Coitós. você que acompanha aí, você que é o nosso enviado especial aí da Copa, tá, o pessoal fala, o ataque do Brasil é melhor do que o ataque da Noruega. A defesa do Brasil é melhor do que a defesa da Noruega. E os ataques são mais ou menos parelhos. Você concorda com isso? Daí ele falou, ou seja, o Brasil tem um pouquinha vantagem nesse jogo. Eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria no Brasil. Mas assim, o que que acontece? A Noruega, eu acho que é um jogo muito igual ao Japão, porque a Noruega é um time que chegou pronto pra Copa. A Noruega detonou todo mundo. A Noruega é um time de futebol. O Brasil evoluiu, mas ainda tem algumas dificuldades, né? Não é um time que sai tocando a bola incrível, tá? E se aprofunda e entra dentro do gol, não é. Se você vê o gol da Noruega contra a Costa do Marfim, é um gol que provavelmente o Brasil não consegue fazer, que é um gol de toque de bola, enfiada bonito, gol. Não sei,
tá? Eu acho que o elenco do Brasil é melhor, mas eu acho que a Noruega é um conjunto ainda jamais solidificado que o coeso, conjunto sim. do Brasil, Sim. tá? E eles têm o Odegaard, o Haaland, eles têm bons jogadores. E você sabe que o Brasil, a Noruega, é a única seleção de futebol que o Brasil já jogou mais de uma vez e nunca ganhou. Nunca ganhou. Exato. Então Então, temos você esse falou. histórico aí, né? Sim. Você falou um negócio que eu achei interessante, de ver essa questão de ver um gol e falar, o Brasil não consegue fazer um gol desse. Eu vejo a França jogar e eu não consigo ver o Brasil fazendo gols igual a França faz. Não, mas a França tá no outro nível. A França É. realmente né, é outro nível de futebol, né? Bom, e pra fechar, cara, a gente vai ter esse jogo, pra mim, é o meu favorito. México e Inglaterra. Esse é o meu favorito. É um jogo que vai ser um espetáculo de ver. Os ingleses, cara, eles são os caras que mais sofrem piada em Copa do Mundo, porque eles têm essa frase do It's coming home, né? O troféu está voltando para casa, somos nós os inventores. Nunca volta para casa o bendito troféu. Eles têm que ser eliminados. É impressionante. E vamos ver. E o México, de novo, né? Pode ter a piada também vale pro México, que é rugamos como nunca, perdemos como sempre, né? Então pode acontecer também com o México de pegar uma Inglaterra e ser eliminado em casa. Vamos ver se isso vai acontecer. Que às vezes, na verdade, o It's Coming Home é o time, né? E é assim, Brasil e Noruega, exato. E é assim, Brasil e Noruega pega o vencedor de México e Inglaterra, jogar um super de um chaveamento aqui, esse chaveamento é muito legal. Argentina e Egito pegam o vencedor de Suíça e Colômbia. E aí podemos ter esse pequeno jogo entre Colômbia e Argentina. Não sei se vai sair jogador vivo de campo, se tiver esse jogo, né? Bélgica e Estados Unidos pegam o vencedor de Portugal e Espanha. Um outro chaveamento bem legal. E podemos ter talvez o jogo mais absurdo aí das quartas de final se acontecer, que seria Marrocos enfrentando o vencedor, enfrentando a França. Mas pode dar um Marrocos e Paraguai também, né? Eu acredito, tá? Cara, Somos dois. esse é o resultado mais difícil da Copa, né? Eu acho. Possivelmente. Mas olha, eu vou te falar, olha, salvadas as devidas proporções, a gente teve um Cabo Verde que tava indo pra pênaltis pra Argentina. Sim, mas o Cabo Verde... Quem que colocou isso no bolão? E ainda Ninguém 2x2? colocou. Eu duvido que O alguém Cabo Verde, o colocou negócio do Cabo Verde é 3x2 o nesse seguinte, bolão. assim, né? Antes da Copa, você não ia apostar nada, mas, tipo, depois de ver um jogo, 2 jogos, você já muda a história, né? Então, O Cabo vamos Verde, ver aí, ele cara. está sendo a maior história da Copa, porque a partir É, daqui não tem mais Cinderela da zebra, com Copa. exceção do Egito. O Egito é a única seleção ainda que pode fazer alguma zebra, mas a partir daqui não tem mais time bobo, não tem mais time ruim, não tem mais grosso em campo. Acabou isso aí. É, E o Agora Paraguai? só os time bom de bola. Você não consideraria o Paraguai uma zebra? Se ele É verdade, passasse o Paraguai também de pode ser uma zebra. Alemanha? Porque, mano, se o o cara Paraguai passar... e o Egito são as se únicas tão duas bem zebras como aí. porque, mano, É. se passar de Alemanha e passar de França... Mano, Vai dar o dá título, o troféu pro cara. Dá o troféu pro cara, acabou. Não, acabou. É que nem assim, o Cabo Verde, mano, os caras fizeram a trajetória do Rock 1, mano, né? Tipo assim, os caras chegaram no final do jogo. Sim. Tipo assim, faz a estátua dos malucos já. Tipo, não Sim. precisa ganhar a Copa mais, É entendeu? verdade. Bom, Então, é mano, isso, senhores. A ver o que vai acontecer. Que Copa, hein? Copa fantástica até o Copa. momento. E voltamos para Divertida. falar dos resultados das oitavas de final e analisar os possíveis jogos das quartas de final. Espero que o Brasil esteja lá, mas se não tiver, estaremos aqui também para discutir o giro da Copa. Beleza. É, É isso aí. beleza. Isso aí, gente. Valeu, Um abraço. um abraço. Falou. Até a próxima, valeu. Super Casual Brothers.